A quinta marcha é a forma mais forte do Luffy até agora, mas e se ele enfrentasse os personagens mais poderosos de cada anime, como Naruto, Gojo, Eren Yeager e até mesmo o Tanjiro de Demon Slayer? Será que a quinta marcha do Luffy pode vencer? Não será tão fácil quanto parece, porque o Tanjiro possui uma habilidade que anula um dos poderes mais fortes do Luffy. Uma das maiores vantagens do Luffy é inútil contra o Tanjiro, pois o Luffy possui a habilidade chamada Haki da Observação, que pode prever os movimentos do inimigo, enquanto o Tanjiro possui um counter perfeito dessa habilidade, que seria o estado altruísta, onde ele pode esconder completamente as suas intenções, tornando impossível pro Luffy prever os seus ataques. Mas uma coisa é certa, a força de Tanjiro só consegue quebrar costelas, enquanto a força do Luffy pode destruir um prédio inteiro com um único ataque. Entretanto, as coisas podem ficar um pouco difíceis pro Luffy, porque o Tanjiro pode criar um movimento chamado Fake Rainbow, para poder criar várias imagens de si mesmo, o que significa que o Luffy não saberá qual versão atacar. Mas apesar dessa habilidade, o Tanjiro rapidamente se encontra em apuros mortais, já que a sua velocidade é apenas a velocidade do som, enquanto Luffy já provou estar quase atingindo a velocidade da luz, tornando-o 900.000 vezes mais rápido que Tanjiro. Mesmo que o Tanjiro tenha uma resistência incrível, é apenas uma questão de tempo antes do Luffy ultrapassá-lo e desferir um golpe fatal, tornando o Luffy vencedor dessa luta. Mas agora, o próximo oponente do Luffy é alguém que se tornou extremamente frio e calculista. Não é o Thomas Shelby. A luta agora é o Luffy contra o Eren Yeager, que é muito mais difícil de derrotar, já que na sua forma final, ele possui um poder contra o qual o Luffy literalmente não pode fazer nada. A única maneira do Luffy ter uma chance nessa luta é se ele usar o seu ataque Bajaren Gun para matar o Eren antes que ele se transforme em um titã. Se o Luffy não fizer isso, é game over por duas razões principais. Primeiro, embora o Luffy seja muito mais forte do que a forma humana do Eren e até mesmo sua forma de titã de ataque, Eren pode usar várias outras habilidades de vários outros titãs, tornando as coisas um pouco mais equilibradas. E em sua forma mais forte, se tornando o titã fundador, que é tão forte e assustador que é chamado de Titã do Apocalipse, ele possui uma habilidade poderosíssima que é algo que o Luffy não consegue lidar, pois pode invocar milhares de titãs para se juntar à luta. E o Luffy pode ser capaz de derrotar algumas centenas de titãs, mas ele não tem poderes o suficiente que possam lidar com tantos inimigos. Mesmo se souber sobre o ponto fraco no pescoço do Eren, ele teria que passar por um exército inteiro de titãs. E considerando que a habilidade da quinta marcha do Luffy tem um limite de tempo, não há como ele vencer essa luta de jeito nenhum. Ou seja, Eren Yeager é o vencedor aqui. E a seguir temos a luta do Luffy contra o Deku de My Hero Academia. E o primeiro ataque do Luffy seria o Haki do Conquistador, uma habilidade que já nocauteia seus inimigos com a força de sua vontade. No entanto, isso não prejudicará o Deku em nada, que é conhecido por sua incrível força mental. Esse maluco literalmente quebra os próprios braços de propósito. Mas apesar disso tudo, o Deku está em uma enorme desvantagem, mesmo possuindo várias outras habilidades, como o Chicote Negro, a individualidade de criar fumaça, ou até mesmo a de multiplicar a sua força. Deku não é tão treinado quanto o Luffy, que treina desde quando era criança, enquanto Deku só recentemente obteve os poderes do One for All. Isso significa que, em uma luta, o Luffy pode usar as suas habilidades de combate e reflexo à velocidade da luz para evitar qualquer ataque de Deku. Mesmo que o Deku acerte um chute ou um soco poderosíssimo, o Luffy mal sairá ferido, já que além da sua resistência insana, ele também tem um corpo elástico que pode absorver a energia. E a situação só piora pro Deku, porque o Luffy, se ele utilizar do seu Haki do armamento, que reveste o seu corpo com uma energia protetora, os ataques de Deku ainda terão menos efeito. E em uma vez que o Luffy comece a prever os seus ataques com o Haki, Deku será derrotado rapidamente, tornando o Luffy o vencedor. E se você está achando essas lutas insanas, é porque você não viu essa mochila de One Piece. Ela é perfeita para você que gosta de viajar e até mesmo para você poder começar as aulas no mais puro estilo. Vai por mim. Ela possui vários bolsos, tanto na frente quanto dos lados, com espaço para você poder levar um notebook dentro dela também. E não se preocupa em ter seus materiais de escola ou seu notebook sendo molhado pela chuva que ninguém esperava. A mochila é totalmente à prova d'água e você ainda levou
levando a mochila, automaticamente você ganha de presente um estojo e uma lancheira. E sabe o melhor? Se você usar o cupom Otaku Prime, você vai receber 10% de desconto da sua primeira compra. Então corre e clica no link da descrição e nos comentários fixados para aproveitar essa oportunidade e chegar na sua escola com o maior estilo. E agora as coisas ficam ainda mais interessantes, pois a próxima batalha do Luffy é contra um dos vilões mais fortes dos animes. Este é um demônio capaz de distorcer a realidade, teleportar e criar buracos negros inteiro. Eu estou falando de Phantom, de Berserk. E Luffy não está preparado para essa luta. Primeiro, Phantom é um espadachim mortal, e embora o haki do armamento de Luffy normalmente anule ataques de espada, ele não consegue cobrir todo o seu corpo, o que significa que um espadachim habilidoso pode facilmente feri-lo mirando em áreas desprotegidas. No entanto, isso é apenas 1% dos poderes de Phantom, porque em seguida ele tem controle total da gravidade e do espaço. Teoricamente, ele pode criar armadilhas invisíveis ao redor do Luffy e esmagá-lo com o peso de um buraco negro. Luffy pode tentar usar o haki da observação para poder prever os ataques de Phantom e evitá-los. Mas essa vantagem desaparece quando percebemos que Phantom pode alterar a realidade. Duvido que os reflexos e a velocidade da luz do Luffy sejam suficientemente rápidos para desviar desses ataques. Para quem ainda acredita que o Luffy pode vencer essa luta, a habilidade máxima de Phantom é que seu corpo real está em uma dimensão totalmente separada. Então mesmo que o Luffy danifique esse corpo falso, ele nunca vai realmente vencer a luta, o que torna Phantom o vencedor dessa batalha. Agora, se colocarmos o Luffy contra Gojo Satoru de Jujutsu Kaisen, a batalha fica um pouco estranha, já que esses caras são uma combinação bem difícil. Mas antes de eu te explicar o porquê, use o seu poderoso Gomu Gomu no like e curta o vídeo agora mesmo. Não esqueça de se inscrever no canal, pois só os inscritos recebem uma Akuma no Mi lendária. Já se inscreveu? Então, veja, ao ativar o poder dos 6 olhos, chamado Infinito, Gojo não pode ser tocado, o que significa que o Luffy pode socar e atacar o quanto ele quiser, mas nunca conseguirá acertar o Gojo. Isso é um grande problema, porque o Gear 5 do Luffy consome muita energia, principalmente se ele estiver usando muito haki. Se ele não pode vencer a luta dentro de um certo tempo, ele perderá toda a sua energia e ficará assim. As coisas também são ruins pro Gojo, pois seu ataque mais poderoso não funciona contra o Luffy. Normalmente, quando Gojo usa sua expansão de domínio Vazio Infinito, ele pode aprisionar inimigos em uma área infinita de conhecimento infinito. Este poder funciona ao forçar informações ilimitadas no cérebro do oponente, causando uma sobrecarga tão completa que o cérebro deles morrem. Essa técnica sempre funciona. No entanto, o Luffy tem uma chance aqui, já que ele é tão burro que as informações entram por um ouvido e saem pelo outro. Portanto, é provável que o Luffy seja tão burro que a habilidade não afete. Brincadeiras à parte, mesmo se o Luffy derrotasse esse poder máximo do Gojo, não seria suficiente, já que o Gojo tem mais um truque na manga chamado Vazio Roxo. Esse poder é a pura aniquilação, pois atacará o Luffy com ondas de energia destrutiva, e tudo que essas ondas tocarem será arrancado da existência. Luffy pode aplicar o quanto de haki do armamento ele quiser, mas é impossível que ele consiga sobreviver a mais de um ataque. Então, sem poder tocar no Gojo, e mesmo que consiga, o Luffy não tancaria um vazio roxo no peito. Então, ele perderia por essas duas razões: esgotamento de energia e ser simplesmente eliminado da existência. Não tem nem mais o que falar, o Gojo leva a vitória aqui. Mas quem vence numa luta entre Luffy e Naruto? É uma das perguntas mais feitas na comunidade. Bom, precisamos começar falando sobre o melhor ataque do Naruto contra o Luffy: Clones das Sombras. Exatamente, ele pode criar mais de 1000 deles, e cada um pode usar todos os ataques que o Naruto possui em seu arsenal. De forma simples, o Naruto pode aniquilar o inimigo facilmente com um Rasen Shuriken, que tem por si só a habilidade de destruir cada célula do inimigo. Foi assim que o Naruto literalmente aniquilou um ser imortal. Você tem noção disso? Se o Naruto atingir um desses no Luffy, já era. Luffy está subitamente em perigo. Ele poderia tentar usar a sua habilidade Gatling Gun para eliminar os clones, mas como haveria muitos deles, significaria que o Luffy só conseguiria eliminar algumas centenas, até alguns milhares no máximo, mas Naruto pode criar infinitos deles, principalmente com a sua enorme quantidade de chakra. E como seu haki do armamento só protege partes específicas do corpo, 1000
clones atirando shuriken simples no Luffy não causariam muitas lesões. A melhor jogada do Luffy aqui seria alterar as propriedades do ar ao redor para permitir que ele corresse sobre ele, mas mesmo assim isso não o salvaria. Depois que o Naruto se torna um deus, desbloqueando o modo sábio dos 6 caminhos, ele pode perseguir o Luffy com as suas habilidades de voo, e a única chance do Luffy sobreviver aqui seria esquivar, o que com o seu haki da observação seria bem fácil, certo? Bem, eu acho que não, já que o Naruto pode usar um estilo de luta especial que permite acertar o Luffy mesmo se ele esquivar. Eu estou falando da habilidade do modo sábio, que reúne energia natural ao seu redor, e aqui as coisas ficam mortais, pois a Gudou Damas de Naruto pode destruir uma floresta inteira, cada uma delas. Se algumas delas atingirem o Luffy, é game over total. Fora as habilidades que o Naruto pode combinar com o seu Rasengan e a Bijudama, simplesmente aniquilaria o Luffy. Mas digamos que o Luffy de alguma forma consiga sobreviver a esses ataques. O Naruto ainda tem um poder mortal que ele pode usar para encerrar essa luta, uma forma sinistra chamada Modo Baryon. Esta transformação letal funciona combinando Naruto com a raposa de 9 caudas, criando um impulso tremendo de reflexos, velocidade e força. Nesta forma basta um toque e o Naruto pode drenar a força vital do Luffy. Não importa se o Naruto não tem mais a habilidade do sábio dos 6 caminhos, ambos se igualam ao quesito velocidade. Naruto ainda teria Kurama, que poderia revestir cada um de seus clones com esse chakra da raposa de 9 caudas, ficando todos com praticamente a mesma força e velocidade. Mesmo se em hipótese o Luffy fosse mais rápido, ele não conseguiria lidar com tantos clones com habilidades mortais cada um. Com todos esses poderes, o Naruto é o vencedor dessa luta, sem discussão aqui. Agora mudemos as coisas rapidamente com um dos personagens mais únicos dos animes, Yaharbahar, de Bleach, que detém o título mais importante em conjunto do mesmo nome de sua habilidade mais forte, o Todo-Poderoso. Uma das melhores habilidades do Gear 5 do Luffy é o fato dela ser imprevisível, mas a habilidade Todo-Poderoso de A habilidade Todo-Poderoso de Yaharbahar lida completamente com esse problema, permitindo-lhe ver todos os cenários possíveis ao mesmo tempo. Assim ele pode escolher o futuro que é mais benéfico para ele, independentemente do que o Luffy possa estar planejando. Yaharbahar já tá em infinitos passos à frente. Para piorar as coisas, ele na verdade não precisa lutar contra o Luffy para vencer. Seu poder de distribuição única lhe confere a habilidade única de se aproximar do Luffy e esconder as suas verdadeiras intenções. Essa habilidade funciona ao implantar um pedaço da sua própria alma ao seu oponente. Uma vez dentro, o inimigo é curado de todas as feridas físicas, mentais e espirituais. Mas espera um pouquinho aí, curar o inimigo? Isso deveria ser uma luta, né? Bem, essa é a sacada desse poder. Enquanto Luffy está sendo curado, parte da alma de Yaharbahar está realmente absorvendo os talentos, conhecimentos e habilidades do Luffy, como um parasita, até que não sobre nada. Pois é, o Luffy não tem nenhum poder que possa contra-atacar isso ou ele, deixando Yaharbahar como vencedor. Óbvio aqui. Até agora, o Luffy enfrentou oponentes com poderes loucos. Mas, e se a gente colocar o Luffy contra o Denji? Será que ele ganha? Enquanto o Denji de Chainsaw Man é possivelmente o demônio mais forte de todos, ele é completamente destruído pelo nosso amigo de borracha aqui. Mas não é uma luta fácil, pois o Denji tem poderes que são bem OPs. Primeiro, enquanto consome sangue, ele pode se regenerar de qualquer ferida, tornando-se basicamente imortal. Segundo, mesmo que o Luffy consiga matá-lo, Denji pode voltar à vida em perfeitas condições se o cordão em seu peito for puxado. A grande questão é, como o Luffy derrotaria um inimigo imortal feito de motosserras? Bem, você pode pensar que as motosserras são um grande problema, afinal objetos pontudos podem facilmente perfurar a borracha, certo? Sim, mas o Luffy possui o haki do armamento, não esquecemos disso. Ele pode revestir os seus braços e pernas e assim bloquear qualquer ataque. E como o haki não existe em Chainsaw Man, o poder principal do Denji será inútil. No entanto, a luta não é tão simples. Embora o Luffy tenha a vantagem de poder esquivar do Denji
Denji prever os seus movimentos com o Haki da observação, ele não pode permanecer em sua forma Gear 5 para sempre. No capítulo 1095 do mangá de One Piece, Luffy é visto ficando cansado depois de usar toda a sua energia perseguindo Kizaru, fazendo com que o Gear 5 seja desativado. Isso o deixou como nada mais do que um saco de pancadas de borracha. Mas felizmente pro Luffy, apenas um de seus poderes do Gear 5 é suficiente para vencer o Denji, significando que se ele usar algo como o ataque Gomu Gomu no Hydra, Denji já era. Vitória do Luffy. Agora, o próximo oponente de Luffy é meio chocante, porque é uma massa de slime de 4 anos de idade. Isso mesmo, este é Rimuru Tempest, do anime Minha Vida como um Slime, e ele é muito mais forte do que você pode pensar. Na verdade, esta será a primeira vez que o Luffy enfrenta alguém que também possui um Haki aqui. Rimuru tem uma forma única chamada Haki do Senhor Demônio, que funciona de maneira semelhante ao Haki do Conquistador, mas em vez de subjugar os inimigos, mata usuários de Haki mais fracos. Felizmente pro Luffy, a sua força de vontade e Haki são fortes o suficiente para cancelar esse ataque, mas talvez escapar dessa morte instantânea seja algo ruim, porque o Rimuru é a definição literal de manipular o sistema de poder. Esse cara dividiu um universo ao meio com um simples movimento de pulso. Não apenas isso, mas a velocidade máxima do Luffy, quase atingindo a velocidade da luz, é insignificante em comparação com o fato de que Rimuru é várias vezes mais rápido do que a luz. As coisas ficam ainda piores, porque uma das melhores habilidades de Rimuru é que o seu corpo real vive dentro de um plano astral. Existem várias versões de Rimuru em diferentes universos, o que significa que mesmo que o Luffy mate esse slime, Rimuru pode continuar voltando até que o Luffy descubra uma maneira de eliminar todos os corpos de Rimuru. Mas sejamos sinceros, viajar entre universos é meio impossível pro Luffy, né? Uma das melhores habilidades de Rimuru contra o Luffy é um gás paralisante, e esse gás é tão mortal que uma das vítimas de Rimuru teve que ser censurada tanto no mangá quanto no anime. Pode-se dizer que isso não afetará o Luffy, já que ele desenvolveu uma imunidade ao veneno após lutar contra Magalhães, um cara cuja Akuma no Mi lhe conferiu poderes de veneno, mas na verdade, dependendo dessa imunidade, pode funcionar somente contra ácidos, então o gás pode funcionar. Se a imunidade do Luffy também cobrir gases, ele estará salvo desse ataque. Mas é aí que entra a habilidade máxima de Rimuru, uma que encerrará a luta de uma vez por todas, pois ele pode usar um poder chamado Aceleração, para diminuir a percepção do tempo do Luffy. Enquanto o Luffy pensa que tudo está se movendo em câmera lenta, Rimuru pode facilmente se aproximar dele e fatiá-lo com uma espada. Eu acho que sem abrir nenhuma discussão aqui, o Luffy não teria nenhuma chance contra Rimuru. E o Luffy enfrentou oponentes incrivelmente insanos até agora, mas vamos ver o que acontece se ele lutar contra o vilão mais forte de Jujutsu Kaisen. Esse cara é tão poderoso que é conhecido como o Rei das Maldições, e mais assustador, mutilando inimigos até ficarem irreconhecíveis. Estou falando de Sukuna. O cara é tão forte que provavelmente poderia se segurar contra o Saitama por um tempo. Enquanto Luffy foi dito estar próximo no nível da velocidade da luz, Sukuna, com apenas 15% da sua força, foi rápido o suficiente para atacar alguém e cortar o seu braço e pernas antes que percebessem, o que significa que ele pode usar o poder chamado Cleave para fatiar o Luffy ao meio antes que ele perceba. Mas se o Luffy de alguma forma conseguir desviar no último minuto ou tancar por um tempo com o seu Haki do armamento, o Sukuna ainda assim pode usar a sua versão aprimorada desse poder chamada Spider Web para fatiar uma área inteira onde o Luffy está, tornando impossível pro Luffy se esquivar, fora a sua expansão de domínio que, bem, corta e desmantela completamente quem está em seu alcance. Infelizmente, o Luffy está em desvantagem, tornando o Sukuna o vencedor. Você achou essa luta justa? Mas me conta aí, de todos os oponentes que o Luffy enfrentou aqui, qual você gostaria de ter visto que não foi citado? E você achou todas essas vitórias e derrotas justas do Luffy? Comenta aqui embaixo e não esqueça do seu like no vídeo e a sua inscrição, que também é muito importante pra mim. E eu te vejo nesse vídeo aqui que eu separei pra você. Te vejo lá!